comecei em 1999 profissionalmente. Eu fui para a cidade do México fazer o Fantasma da Ópera. Na sequência, vim para o Brasil em 2001 fazer Os Miseráveis, está aqui inclusive, que foi meu primeiro musical em São Paulo. Aí, dei sequência ao trabalho em 2002 com a Bela Fera, 2003 também fiquei com a Bela Fera em cartaz, 2004 eu voltei para a cidade do México para fazer Os Miseráveis de novo, só que lá tinha o título Los Miserables. Em 2005 eu voltei para o Brasil fazer Fantasma em 2005, 2006 e 2007. Em 2007 eu também fiz uma peça lá no Teatro Eldorado, antigo Teatro Copa, que se chamava As Aventuras do Barbeiro, que era uma espécie de ópera musical. 2008 A Noviça Rebelde no Rio, 2009 A Noviça Rebelde de São Paulo, 2010 Cats, 2011 Mamma Mia, 2012 Priscila e 2013 A Madrinha Embriagada. Tantas estrelas. Nome? Saulo Vasconcelos. Casado, solteiro, namorando, tico-tico no fubá. Tico-tico no fubá. Uma música. Uma música? Putz. Já que eu tô aqui com a partitura dos Miseráveis aqui no meu piano, Stars, que foi uma das músicas mais bonitas que eu já cantei na minha vida em teatro musical. Das estrelas no céu. Então, um livro que eu gostei muito de ler nos últimos 5 anos foi o que chama-se O Dia, de David Nichols. Uma banda. Uma banda, Dream Theater. Um defeito. Um defeito é a honestidade, cavalar. Fala na cara e aí isso é uma virtude e um defeito. Um momento engraçado. Eu vou escolher esse momento engraçado, porque eu chorei de rir. Qual? Foi quando você foi pro México. O cara queria saber... O tamanho do meu saco? O tamanho do meu saco. O tamanho do meu saco hoje é 56L. Quando eu tinha sido já admitido para o Fantasma da Ópera, eu já ia fazer, as pessoas... Quando você vai fazer um musical, você tem que tirar as medidas do seu figurino e tal. Isso é uma coisa de praxe. Né? Você tem um dia que você tem que ir lá medir, não tem jeito. Você não adianta falar, minha calça é tanto. Você tem que ir lá medir para o figurino ficar na medida do seu corpo. Né? E aí, como eu não estava aqui no Brasil, isso não era possível fazer lá no México. As pessoas ficavam me ligando, perguntando o tamanho do meu sapato, perguntando o tamanho da minha calça, o tamanho da minha camisa, ficar falando, todo tipo de informação possível, né? E aí teve uma hora que eles perguntaram assim, qual é o tamanho de tu saco? E aí eu falei assim, o tamanho do meu saco? Foi o que eu entendi na hora. E aí eu fiquei pensando assim, numa forma legal de dizer, eu falei, uma mão fechada, eu respondi em espanhol, né? Dá mais ou menos uma mãozinha fechada. Mas aí eu não tinha entendido que, depois isso ficou claro, depois eu expliquei lá para eles também, inclusive na entrevista lá eu falei, a confusão toda, que saco aqui no Brasil é o saco que a gente entende, né? O que fica abaixo do pênis. E lá nos Estados Unidos, lá no México, o saco é paletó. Então eu falei, como? Eles falaram assim, mão fechada? Como assim uma mão fechada? Eu falei, é uma mão fechada. Tá bom, um pouquinho menos talvez, sei lá. Ficamos minutos nesse tema da mão fechada e a gente não se entendeu, desligou o telefone, até que quando eu cheguei lá eu entendi o que era saco. Se recordar é viver, então recordemos alguns momentos, alguns dos bons momentos. Eu tenho medo das pessoas que eu gosto muito partirem. Sem pesar o clima. Eu, por exemplo, quando eu era mais jovem, eu tinha muito medo da morte. Quando eu pensava assim, eu pensava na morte, quando a gente pensa nas coisas, a gente pensa de uma forma muito não finita. A gente pensa na morte como uma coisa assim que
a gente morre, mas daqui a pouco a gente volta. E aí teve uma hora que eu comecei a duvidar disso. E aí quando eu comecei a encarar a morte como uma coisa, como o fim de tudo, e acabou, que começou a me dar um medo, que eu começava a pensar assim, não é que eu vou acordar daqui a vou passar 100 anos hibernando e vou acordar daqui a 100 anos. Nunca mais vou acordar. Nunca mais eu vou sorrir, nunca mais eu vou chorar, nunca mais eu vou... blá, blá, blá. Aí eu li um livro recentemente, aos 3, 4 anos atrás, que o cara fala assim, que cientificamente a morte é um retorno ao estado do que era antes de você nascer. Então, para minha crença, eu sou meio espiritualista, eu acredito em Deus, eu acredito que possa haver espíritos, mas eu acredito também que possa não haver nada disso, que seja uma grande balela. Mas quando eu li que a morte é um estado de antes de você nascer, de você começar a adquirir aquela primeira consciência, de suas primeiras memórias, isso me deixou mais tranquilo. Porque a gente imagina que quando a gente morre, a gente vai estar num silêncio, e a gente vai querer gritar e não consegue, a gente não ouve nada, a gente não vê nada, a gente não sente cheiros e gostos. Não, você não vai nem isso, você não vai ter a sensação de que existe. Então isso me reconfortou mais, porque a morte para mim era uma coisa muito claustrofóbica. E não é, porque você nem sabe que existe mais. Você não tem a consciência de que existe, se tudo realmente acabar. Né? Um personagem. Personagem, Fantasma da Ópera, pela projeção que me deu, pela história que me deu, pelo amor e ódio que eu sinto por ele, que eu amo esse personagem, foi um personagem incrível, mas às vezes as pessoas falam tanto só do Fantasma da Ópera, que aí me dá um bode. E nada contra, mas é porque quando você fala assim, você fala muito de alguma coisa, só aquilo que dá bode, né? Tipo, aquele cara que só fala de futebol o tempo inteiro, você não aguenta mais ouvir falar de futebol. Porque aquele cara só fala de futebol, ou da namorada, ou do namorado. A menina que só fala do namorado. Aí você pega um pouquinho o bode da pessoa por tabela. Mas o Fantasma foi um grande personagem que me deu muitas felicidades, projeção, etc. E um dos que eu mais fui feliz fazendo foi o Bom Deuteronômio no Cats. Porque o elenco era incrível, era pessoas assim, extremamente experientes e um clima gostoso, a produção era incrível, enfim. Fazer teatro é? Fazer teatro é um sacramento diário. Tem seu sacrifício, sim, e tem suas recompensas, que quando vem a recompensa é divina. Mas quando vem o sacrifício também é para matar. Sabe? Você fazer você ter uma lesão no palco e ter que ficar, às vezes você fica meses afastado. Eu já vi pessoas que abandonaram o espetáculo porque se machucaram ou porque, enfim, é um sacramento diário mesmo, porque eu já perdi colegas, o Fran Carlos Reis, que fazia A Noviça Rebelde comigo, fazia o Tio Max, ele faleceu no meio da temporada, então ele faleceu numa quarta-feira, na quinta-feira a gente estava lá para trabalhar, e como se nada tivesse acontecido, então a gente teve que chegar um pouquinho mais cedo para ensaiar, para não chorar no meio da cena. E a vida segue, isso é um pouco frio, mas é a real, né? O público não tem essa conexão emocional com aquele ator que foi embora, né? A gente tinha, mas o público não. O público estava ali para ver o espetáculo, e isso na nossa cabeça foi um pouquinho difícil de organizar e fazer o espetáculo depois dele ter partido. E tem um lado bom, que é quando você uma estreia, que você é super enchido de mimos, as pessoas vêm e falam, você arrasou. Quando eu estreiei aqui no Fantasma da Ópera, foi incrível, porque as pessoas realmente, eu estava num nível de conhecimento do espetáculo que nenhum dos integrantes daquele elenco estava, porque eu já tinha feito 400 antes de todos eles. Então já tinha um domínio do espetáculo que eles ainda iam ter dali a um ano, 2 anos, que foi o que durou a temporada. Então, nossa, deu um prazer assim, ouvir as críticas das pessoas completamente embasbacadas e impressionadas com a minha performance, com a minha segurança, com a minha energia vocal, cênica, com o meu domínio de palco. Então, tem os dois lados, assim. É muito difícil e é uma delícia. Saulo pelo Saulo? Saulo pelo Saulo. Eu sou um cara tranquilo, eu gosto muito de trocar ideia, de conversar com as pessoas, de conhecer coisas novas, de ter novos desafios,
Mas eu também sou um cara que fala muito na cara, quando ninguém perguntou eu falo, eu dou uma opinião. Às vezes me irrita um pouco que a pessoa invada o meu espaço, como eu já falei anteriormente, né? E aí eu fico um pouco agressivo, mas nunca agressivo ao ponto de... agressivo de me fechar. Tá, se a pessoa tá tipo me invadindo, ou ela tá aqui para falar sério comigo, ou se ela tiver intimidade, ela pode, ela pode fazer um bullying comigo, não tô nem aí, mas se ela não tem intimidade, não vem fazer bullying comigo. Aí eu já fecho a porta. Aí já fica um pouquinho complicada a coisa. Mas eu, no geral, sou tranquilo, sou muito paciente. Eu acho que eu sou bastante desapegado, assim, positivamente falando, porque na teoria o desapego é legal, na prática ele é bem difícil, né? Você se desapegar dos bens materiais, se desapegar de coisas, de mimos afetivos, você saber o que é realmente importante numa relação. Então isso pode ser também um grande defeito, uma grande qualidade. Então, um pouquinho de tudo, desapegado, livre, gosto de conversar, também me fecho, não tem problema, sou feliz sozinho, sou feliz com pessoas legais do meu lado, amo os meus amigos, não tenho nada contra os meus inimigos, não quero vingança com os meus inimigos, não quero inimigo longe ou perto para saber o que está acontecendo. Mas não quero mal de ninguém assim, sabe? Então sou tranquilo com relação a isso. É isso. Eu só tenho cara de mal, mas eu sou legal.